Salve, salve, rapaziada. Firmeza total, tá começando mais um Emergência da Via Aplique com meu parceiro Aleph. Professor Aleph, seja bem-vindos. Da hora, você tá da hora? Da hora, Davi. Satisfação Fechou. total, obrigado pelo convite. Bora nessa emergência? Bora, Então, necessário. é isso. Quem é o Aleph, Diego? Mano, eu sou filho da dona Zelni com o seu Lio, nascido e criado lá no Jardim Rosana. E um leitor, mano. Eu sei que eu gosto de ler. Quando eu repenso e penso, sempre que eu pensei pra mim no futuro, é difícil, né, mano? Pensar assim, eu tinha um sonho de ser tal. Eu sempre me esbarro eu lendo um gibi. Então hoje, quem eu sou, sei que eu sou filho dos meus pais, dona Zelni e seu Lio, e um leitor, mano. Eu gosto muito de ler. Da hora. Como é ser professor? Mano, ser professor no Brasil é muito gratificante, tá ligado, mano? Quando a gente se enxerga sobre o lugar que a gente tá. Então, é muito fácil eu falar assim, ah, é difícil, é pá, é pum. Mas, mano, tem que ser realista. Então, eu tô tentando ser realista, eu sou realista. Então, ser professor pra mim é muito gratificante, mano, porque eu dou aula nos mesmos lugares aonde eu passei, com as mesmas pessoas que já foram meus vizinhos ou meus parentes. Então, para mim, dar aula no Brasil é muito gratificante, mas também é sinônimo de luta, sinônimo de construção também de identidade, não a construção somente da identidade que a gente está fortalecendo, tentando fortalecer dos estudantes, mas uma identidade nossa mesmo, voltando para dentro através deles, dos estudantes. Não é eles através de mim, tá ligado? Mas é ao contrário. É eu através deles. Da hora, da hora. Você aprende muito com seus alunos? Aprendo, mano, você é louco, não tem como não aprender. Eu acredito que se o professor, ele, ou qualquer pessoa, não consegue aprender com as pessoas que a gente convive, né, mano? Algo de errado não tá certo. Então, tá ligado? Se eu convivo com eles 24/48, né, de segunda a sexta, levo eles espiritualmente para casa depois da escola, durante o final de semana, se eu não aprender, se eu não refletir, se eu não parar, né, eu tenho alguma coisa de errado, tá ligado? Por mais que o Estado também força a gente a não aprender, o Estado força a gente não parar para refletir, tá ligado? A gente não parar para enxergar essas pessoas, esses seres humanos, né, esses estudantes, que eu não gosto de falar aluno, porque aluno significa sem luz, tá ligado, mano? E eles têm luz própria, né, mano? Entendeu? Então, se a gente não conseguir refletir, não conseguir parar, tá ligado? Que nem a gente tá fazendo aqui, parar para trocar uma ideia, a gente realmente não vai conseguir aprender. Mas de todas as formas que eu consigo, eu tento sempre parar, dar uma respirada, tomar um arzinho, para poder refletir o dia a dia com eles e aprender aí com o que a gente está passando junto. O que te levou a ler e ter gosto pela literatura? Mano, é um bagulho muito louco, porque são processos. Então, por muito tempo, parece que a gente é condicionado a não pensar sobre nós. Então, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. E hoje o que eu enxergo é que a literatura, graças a Jah, ela sempre esteve próxima a mim. Então, hoje, quando eu paro para refletir, a minha casa nunca foi uma casa que lia pouco. O meu irmão começou a pegar gibis nas escolas, escondido nas bibliotecas, levava para casa. Então, era um bagulho que sempre estava ali, né, mano? E a minha irmã também, ela lia Sidney Sheldon, então já tinha esse barato da leitura dentro de casa. Só que com o passar dos anos ficou um bagulho zoado. Um bagulho que era coisa de criança, coisa distante, e a gente vai procurando identidade de outros lugares. A literatura fica distante da gente, porque a gente não consegue se enxergar mais naquele ambiente que era interessante. Tá ligado? Os heróis não eram mais interessantes, meus heróis já eram outros. Aquele da Marvel, da DC já não supria mais. Ou os mangá que tava tendo, que no caso era o Dragon Ball, já não era interessante mais. Então na adolescência a gente se afasta, tá ligado, mano? Então a literatura marginal, ela me trouxe novamente eu mesmo na literatura. Então o que me levou a ler, que você falou, foi enxergar eu mesmo na literatura, tá ligado? Através, por exemplo, do autor, assim, que posso dizer, não o principal, mas pra minha vida, assim, que foi um pontapé, que foi o Ferrez mesmo, tá ligado? Da hora. E me fez enxergar eu mesmo na literatura. Então, o que me fez me ver na literatura, me ver como leitor, eu consegui me enxergar nesse mundo, enxergar meu vizinho como importante, enxergar aquele mano que era visto como nóia, que ele tem uma história, tá ligado, mano? Enxergar
a minha mãe, que tem uma importância muito grande na caminhada dela, a minha esposa, minha sogra, entendeu? Minha filha que estava chegando naquele momento também da minha vida. Todos nós somos históricos, sujeitos históricos. E através disso tudo se tornou interessante. Eu poderia ler uma literatura, por exemplo, do outro lado do planeta, que a partir daí eu conseguiria refletir meus pensamentos, meu pessoal, e me enxergar naquela literatura mesmo, tá ligado? É que você se identificou, né? Isso mesmo. É isso aí, mano, da hora. Mano, o modelo de escola é o ideal ou tá atrasado? Mano, eu vou falar pra você, eu acho que o modelo de escola ele tá atrasado em partes, tá ligado? Porque a gente percebe assim, há 100 anos atrás, por exemplo, uma forma de se passar um conteúdo mudou, tá ligado? Uma forma de entretenimento ele mudou, entendeu? A forma de trabalho mudou, a forma que as pessoas se relacionam na rua mudou, e na escola não. Na escola muitas coisas que tinham 100 anos atrás, elas permanecem ainda hoje, tá ligado? Mas também a gente tem muitos exemplos de mudança dentro da escola, que aí é foda falar que ela tá atrasada, quando, por exemplo, a gente conhece pessoas que tá há milhão no tempo e tá atuando na escola, tá ligado? Ou, por exemplo, eu ouvi no encontro da literatura marginal uma entrevista com o Rafael Canudense, com o professor Paulo e o professor Leão. Então esses três mano dentro da escola, eu não posso falar que ela tá atrasada. Só que nem todas as escolas, as centenas de escolas de São Paulo que tem aqui em São Paulo, falando daqui, a gente tem exemplo de três professores, tem muito mais com certeza, mas são poucos, né, mano? Tá ligado? Então, igual o português fala, nós somos poucos em muitos lugares. Então, nós somos poucos professores em muitos lugares que tentam alterar toda essa dinâmica da escola. Por mais que é muita dificuldade, eu falava brincando na escola lá que ninguém gosta de professor, tá ligado? Ninguém gosta de professor, mano, tá ligado? Ninguém gosta. Nem os professores gostam deles mesmo. Todo mundo fala assim, eu não quero casar com o professor, passa, vai ter o mesmo assunto. Então, mano, existe muita coisa contra também, tá ligado? Existe muita gente desmerecendo as ideias de quem tá atuando dentro das escolas todos os dias, tá ligado? Levando o professor como louco, e aí o professor adoece, tá me entendendo, mano? Também. Mas o modelo da escola ela tá atrasado, mas não é sem querer. Existem muitas pessoas, tá ligado, trabalhando para que o sistema da escola continue atrasado. E aí a gente tem, por exemplo, falando numa alta escala assim, que é o nosso governador mesmo, mano. Ele trabalha para que o sistema continue atrasado, outras grandes empresas continuam trabalhando para que o sistema continue atrasado, para que a escola seja sempre pauta de financeira, não uma pauta de transformação. Só que aí eles vai cair na armadilha deles, porque nossas criançadas aí tá adiantado, tá ligado, mano? Entendeu? Você falou que a criançada tá adiantada, mas eu vejo muita gente falando que a juventude tá perdida. Na sua opinião, a juventude tá perdida? Mano, aí tem um nibrizante, o Nivaldo Brito, né, que ele fala o seguinte, que mais vale um perdido em busca de si do que uma multidão que se acha. Então, de repente, as pessoas que vêm nessas oreadas falar que a juventude está perdida, ela é aquela, tá dentro da multidão que tá se achando. Então, eu, você, vários outros e outras aí, foi taxado como perdido, tá ligado, mano? Hoje, nós continuamos perdidos. Tá perdido, mas a gente tá se achando. Tá procurando, tá se achando, tá voltando através mesmo. E nessa procura a gente conhece outras pessoas, aprende novas ideias, novos caminhos, tá ligado, mano? Então, mano, a juventude não tá perdida, tá ligado, mano? A juventude, ela tá querendo viver, mano. E ela Ela vai tá viver. se achando, né? Ela tá se achando, tá ligado, mano? Ela tá se procurando. E nesse caminho aí, mano, ela tá querendo viver e ela vai viver. A gente querendo que ela viva de uma forma ou de outra, a sociedade pode pautar ela como quer que a juventude viva, mas eles vão viver e eles vão encontrar o jeito deles de viver da melhor forma, tá ligado, mano? Então nós, que é um pouco mais velhinho, tá ligado, que já tem um tempinho já, a gente desqualificar a vivência deles também só prejudica, porque o novo tá aí, mano, tá ligado, mano? Então o que a gente tem que fazer é deixar que eles vivam, mano, e procurar estar junto, ouvir, entendeu? Em vez de pautar eles ouvir qual que é as ideias, entendeu? Ver também que às vezes o que a gente acha que eles têm de errado foi a gente que errou com eles. Eu Também. sempre tenho esse exemplo assim, por exemplo, Davi, tá ligado? Nós dois temos filhos. Então, não tem como a minha filha ser pior que eu. Se a minha filha tá falhando, quer dizer que eu falei antes dela. Faltou alguma coisa em mim. Então os mais velhos também tá na hora de Faltou um assumir. exemplo. Faltou um exemplo, faltou uma ideia, faltou um carinho, entendeu? Faltou uma base.
entendeu? Faltou até mesmo, de repente, deixar ela expor a opinião dela, expor o sentimento dela, faltou, alguma coisa faltou. Você pode não saber, eu posso não saber como pai, mas faltou. Então, não tem como a minha filha ser pior que eu, tá ligado? A minha filha, ela tem que ser a minha continuidade, não minha continuidade, mas ela tem que ser uma continuidade positiva. Então, tá ficando assim, cada um enxerga a sua família como facção, só o nosso filho que é o bom, e essa juventude perdida é o outro, né? Não é o nosso, é sempre o outro. Então, tá ligado, mano? Eu acredito que se existem erros na juventude, é porque foi nós que errou, né? Até porque não foi a juventude, por exemplo, que elegeu o Bolsonaro, tá ligado, mano? Entendeu? Não é a juventude, por exemplo, que elegeu esse monte de política aí para não digitar os mais próximos. Por exemplo, o Tarcísio que a gente tem aqui em São Paulo. Aí você fala assim, mas a juventude também tá muito conservadora, né, mano? Claro que ela vai ser conservadora, cara. Se tudo que os mais velhos passam pra ela tá pautado nesse conservadorismo. Verdade. Se os mais velhos pautam também esse individualismo, se os mais velhos criam ela nessa bolha, é óbvio que ela vai seguir o exemplo de quem tá tendo, né? Então, novamente, aí eu vejo que os mais velhos também têm que assumir o seu BO aí, para depois a gente começar a dialogar, né, o quanto antes aí, emergente com a juventude, tá ligado? É isso aí, da hora. Meu mano, o que te conforta hoje em dia? Nada, mano. Você é Nada, mano. desconfortável? Acho que eu me sinto desconfortável. Tipo assim, eu me sinto confortável quando eu tô tocando uma ideia da hora, tá ligado? Quando eu tô com uma pessoa de Aqui te verdade. conforta? Aqui eu tô confortável. Mas não me conforta 100% porque o mundo lá fora tá a milhão, né, mano? A nossa Verdade. família tá a milhão, tá ligado, mano? Tanto dentro de casa como nossos familiares próximos. Então, confortar, assim, é uma palavra meio forte, assim, que eu acho que, pra mim, né, eu acho que não encontra, assim, tá É ligado? Eu acho quente. que a mente é a milhão mesmo, igual eu tava falando pra você, às vezes parece que a gente tá pensando mil fitas e, às vezes, não confortar, mas pra dar uma apaziguada, né, mano, no que a gente reflete, almeja e quer fazer e pai pum. Eu acho que o que pra apaziguar, o que eu faço pra apaziguar mesmo é tentar fugir do espaço onde eu tô, tá ligado? E eu não. Pra me fugir do espaço onde eu tô, só através da literatura mesmo. Mano, o fascismo tá voltando ou já tá aí? Então, é muito louco quando a gente pensa em fascismo, né? A gente pensa assim, o fascismo ele surgiu naquele contexto, né? Na Itália, com aquelas pessoas, com Mussolini. exatamente, aquele movimento, aquele ano, pá. Aquilo ali é um conceito. Então, por exemplo, não existe outro ano como teve aquele, não existe outro Mussolini que nem teve aquele maluco lá, não vou nem falar do demônio para não falar mal do demônio aqui, né? É. Tá ligado? Então, pensando nisso, para não gerar confusão e nem debate, aí a gente vem com o termo de neofascismo, novos fascismos, né, mano? E aí vai se ramificando em vários conceitos, várias situações que se aproximam do que foi o fascismo, né, na Itália. Eu acredito que o fascismo em si, ele sempre esteve aí, tá ligado? Dependendo do lugar onde você tá no mundo e dependendo do momento que esse lugar aqui tá, ele vai se expor de algumas formas, tá ligado? Aqui no Brasil hoje, a gente vive um movimento de extrema direita muito embaçado, onde o fascismo ele mostra suas caras sem pudor mesmo, tá ligado? A gente vive num país onde tudo é muito velado, né? O racismo ele é velado, a discriminação ela é velada, mas por outro lado, esses últimos anos que a gente está vivendo, essa questão do velado, ele vai sendo exposto, não através de âmbitos jurídico, como foi em outros momentos, em outros países, tá ligado? Mas eles vêm sendo expostos através de opiniões das pessoas, sem pudor, conceitos, tá ligado, mano? Estratégias também deles, né, para expor essa violência contra nós, contra o nosso povo. Meu mano, o que você tem medo? Aí, eu tô tendo medo das suas entrevistas, velho. Tá falando sério? Não, mas falando sério aqui, é difícil, mano, pensar o que a gente tem medo, porque eu acho que a gente é condicionado, né, mano, a ser sempre muito forte, pá. Então, de verdade mesmo, mano, eu não saberia te responder, mano. Tá ligado? Eu saberia te responder. Eu acho que hoje
Sei, mano, que eu tenho medo. Tenho medo das suas entrevistas aí, que pode vir as suas perguntas. É perigosa, né? Então vai mais uma. O que os seus olhos vê quando vê a periferia? Então, mano, quando eu olho pra periferia, eu me enxergo, tá ligado, mano? Enxergo a minha caminhada, a caminhada da minha família, do meu pessoal. Eu enxergo o que eu poderia ser, tanto positivamente, como eu falei, como negativamente também, tá ligado, mano? Eu acredito que na periferia, né, mano, quando a gente consegue se enxergar, consegue enxergar o nosso real valor, consegue enxergar que nós somos a maioria e que dentro dessa maioria, a maioria são de pessoas da hora, a maioria são de pessoas honestas, tá ligado, mano? A maioria são de pessoas trabalhadoras. Não que trabalhador também seja sinônimo de caráter, mas que a maioria é da hora mesmo. A gente consegue enxergar a nossa história, né? Como as coisas começaram, como chegamos até aqui, né, mano? E dentro desse labirinto, encontrar uma saída. Olhando pra nós mesmo. É quente. Mano, hoje em dia, qual é a sua emergência? A minha emergência hoje, mano, é uma emergência coletiva, tá ligado, mano? A minha emergência hoje, mano, é que a gente se aproxime mais no passado, onde a gente conversava mais, tinha menos receios, menos julgamentos. Talvez pode ser algo fantasioso de sempre pensar um antigo como melhor, mas não é isso, mano. Eu acredito muito que o nosso futuro tá no nosso passado. E eu acredito também que algumas urgências do tempo presente fez surgir alguns individualismos que antigamente tinha menos, tá ligado, mano? Então eu acredito que a minha emergência hoje é esse viver em coletivo, é trocar uma ideia sincera, tá ligado? É poder olhar olho no olho do seu parceiro, ter tempo para poder fazer visitas, para ser visitado também. Igual aqui. Tá me entendendo? Da hora, então a minha emergência eu acredito que é viver em coletivo, tá ligado? Com o meu povo, é viver em coletivo também com o nosso povo preto, tá ligado, mano? Trocando nossos saberes, nossas alegrias também, tá ligado? Trocando nossas conquistas, sem essas oreadas de que, não pode falar nossas conquistas porque alguém tá invejando. Não, mano, entendeu? É saber que tem o seu irmão ali, tem a sua irmã ali, que compartilhar alegrias também é da hora, tá ligado? Compartilhar tristezas é necessário também, as pessoas se importam, acreditar nisso, entendeu? E se tem algo dando errado, se você tá achando que é sempre o outro, então faça diferente, tá ligado, mano? Entendeu? Eu acredito que a minha emergência é uma emergência de viver em coletivo. Isso mesmo. É isso aí. Quero agradecer você por esse bate-papo. Obrigado, da hora, hein? Mano Aleph, e a próxima emergência pode ser você, porque estamos numa emergência de falar. Firmeza? Davi Aplique fica por aqui. Deixa seu like, inscreva no canal. Tamo junto. Bora na luta. Valeu!